Estamos de volta aí. Flu na veia na área para falar desse empate, né? Mais um jogo tenebroso do Fluminense no Campeonato Carioca. Realmente é uma sina. Até quando a gente vai assistir um futebol de tão baixo nível que nem a gente está vendo esse jogo do Fluminense aí contra o Maricá? Contra o, contra o Sampaio foi um jogo horroroso, faltou banco e tal, tudo bem. Contra o Volta Redonda teve o efeito Manuel. E hoje, até com alguns reforços do time titular, vemos um jogo horrível, horroroso. Que começou mal, né? Desde o início, desde a escalação. Que o Marcão começou errando. Eu já vi como erro, ele deixou o Riquelme no banco, que é um personagem central desse jogo. Que a gente vai falar já já. Que é um personagem central, o Riquelme. Ele é preterido por algum motivo que ninguém sabe. Vendo assim, tecnicamente a gente não sabe, talvez por critérios de contratação, precisa entrar, jogar e tal. O Paulo Baia tem que jogar por ser contratação, não sei. Mas, enfim, o Riquelme é um jogador que não deu motivo nenhum para ser preterido pelo Paulo Baia. Foi preterido. Teve um Vitor Hugo na lateral direita também, que é algo que me assustou bastante, enfim. Poderia ter entrado algum jogador da base, o Caio, acho que é Caio Borges, Caio Amaral, não lembro o nome dele de cabeça, mas é um lateral direito. O Vitor Hugo sequer é lateral, um volante que jogou mal demais ano passado e entrou como lateral esse ano. Mas falar do jogo, né? Não tem muito o que falar do jogo em si, é um jogo fraquíssimo da equipe do Fluminense. O Maricá também não empolga muito. O Fluminense teve algumas chances, no primeiro tempo teve o Canóbio, recebeu bem e não chutou, cortou pro meio, teve uma outra que ele chuta travado. O Maricá foi um time que marcou firme, mas mesmo assim eu acho que poderia ter um desenvolvimento melhor. Mas eu acho que faltou uma criatividade, faltou uma ousadia. O Paulo Baia não é jogador de um contra um e o Canóbio também não é jogador de contra um, então tiveram dois jogadores de movimentação, jogadores de força física, mas jogadores que não são criativos, não conseguem quebrar linhas no um contra um, talvez só em infiltração. O Isaac ainda não entrou, jogou um pouco melhor hoje, mas também não tá daquele jeito. Enfim, o Nonato também teve alguns passes, teve um bom passe se não me engano, foi pro Paulo Baia no segundo tempo, que perdeu uma boa chance. O Lombri também entrou, perdeu outra grande chance também. O Cauã Elias recebeu pouquíssimas bolas, fez o gol, dá para destacar, mas a gente destaca depois. Primeiro tempo horroroso do Fluminense, horroroso, o Marcão não mexeu. O Marcão, que é um treinador extremamente burocrático, que não fez sentido, ele tá na beira do campo hoje. Ele treina o time de transição, mas se o Mano tava no camarote, daria pra ele estar em campo. O que ele vai ver? Vai ver o quê? O que ele vê nos treinamentos? Já vê. Porque se você fala pra mim, o que vale é treino ou o que vale é jogo? Tem jogador que treina mal e joga bem. Que no treino não desenvolve e no jogo desenvolve. Que eu acho que era o caso do Gabriel Fuentes, que nos treinamentos não ia bem, chegou o jogo e ele foi bem. Então, pô, tem que administrar melhor isso. Então não tem necessidade do Mano estar como é que fala? Na tribuna. Ele pode estar em campo. Já entrou, já está ambientado, já é a terceira rodada, vai entrar na quinta. Tá batendo na porta. Mas enfim, o primeiro tempo foi isso. Muito fraco. O Marcão depois ele mexe, ele tira o Canóbio e botar o Riquelme. Ok. Entrar o Riquelme, ok. Mas deixar o Paulo Baia que pouco somou no jogo. Jogador com uma tomada de decisão assim que é extremamente ruim. É um jogador que é esforçado e tal, mas realmente, ainda bem que veio por empréstimo, né? Que se viesse por. A não ser que veio que nem o empréstimo do Lelê, né? O empréstimo do Lelê, a gente não sabia, descobriu depois que era com obrigação de compra. Se o do Paulo Baia for assim, é um negócio horrível, por enquanto, né? Porque ele não consegue se destacar contra times de Série D, no mínimo, né? O Maricá é um time de Série D, porque ele joga a Série D, vai jogar a Série D esse ano. O Volta Redonda é da B, e o Paulo Baia jogou contra time da Série B e teve algum destaque no final e tal. Dessa vez não conseguiu, não emplacou, foi bem mal contra o Volta Redonda também. Começou forte contra o Sampaio, que na minha visão é um dos piores times do campeonato. Conseguiu arrumar 4 pontos, o Fluminense tem 2, o Sampaio tem 4, que pra mim é assustador. E vai se complicando, né? Apesar do empate,
ganhou um em vez de perder, de não ganhar nenhum. Ganhou um em vez de não ganhar nenhum. Beleza. Mas encaminha, né? Encaminha uma situação complicada. Porque vai ganhar quantos pontos? O Fluminense ganha todos os times pequenos, o Fluminense faz, se eu não me engano, faz 15 pontos, algo em torno disso, porque tem o jogo contra os grandes. O Fluminense vai ganhar de quem? Clássico vai ganhar de alguém? Não sei. É uma incógnita. O Fluminense foi bem contra o Flamengo ano passado, mas foi mal contra o Botafogo. Contra o Vasco também foi muito mal com o Mano. Não sei. O jogo do Vasco vai ser em Brasília, pelo menos é gramado normal, não vai ter desculpa, né? O Fluminense no sintético é uma desculpa atrás de outra, né? Impressionante. O desempenho do Fluminense no sintético desde 2022, se eu não me engano, é assustador. Horrível. Inventa desculpa. 23, então, meu Deus do céu, só perdeu, empatou e desculpa em cima de desculpa. Ah, não, que não se joga futebol, que isso, que aquilo, mas os times estão jogando, o Fluminense tem que ser competitivo nesses gramados, cara. E não é. Contra o Botafogo vai ser aonde? Não tem essa tabela na minha cabeça. Mas como vai ser? Próximo jogo contra a Portuguesa. Botafogo ganha a Portuguesa. Portuguesa não vem tão bem, né? Ganhou do Bangu, que é, em tese, um dos piores times do campeonato. O Fluminense vai pegar. Graças a Deus, o Fluminense vai pegar o Bangu com o time principal. Então dá pra pontuar. Mas enfim, é realmente o futuro no campeonato que, em tese, não vale nada, mas vale, porque vale vaga na Copa do Brasil. O Fluminense tem, na minha visão, no mínimo, que pegar uma semifinal. É o mínimo que o Fluminense tem que fazer. Porque Taça Rio é uma grande perda de tempo. O Botafogo perdeu bastante tempo, na visão dele é melhor, enfim. Não me interessa saber qual é o planejamento do Botafogo. O do Fluminense não tem que ser ir para Taça Rio. Então, de fato, é algo que me incomoda bastante. Mas falar de atuação individual, dá para destacar o Canóbio. O Canóbio é um jogador que tem bastante vigor, é um jogador que, dependendo da situação, um jogo de contra-ataque, eu acho que vale a pena e tem muita disposição, corre o campo inteiro. Precisa ajustar umas tomadas de decisão, finalização, enfim. Eu acho que se ele jogar pelo lado esquerdo, talvez seja até melhor para ele cortar pro meio e finalizar. Mas do Canóbio é isso. O Aras a gente não sabe se fica. Então eu acho que o Aras indo embora, o Riquelme, que é um jogador que esse sim tem que destacar, sofreu pênalti, parte pra cima. Não sei se é por causa do nível dos times, mas contra esses times ele tá se destacando, coisa que alguns outros jogadores não estão se destacando. Então acho que ele é um jogador que vale a pena de manter, de ser uma opção, porque não tem medo, vai pra cima. E o Fluminense teve alguns jogadores nessa sequência de anos, Luiz Henrique, Matheus Martins, enfim, jogadores, Kaique por um período, assim, jogadores que não tem medo de ir pra cima. O Riquelme é um jogador que não tem medo de ir pra cima, sofreu pênalti, mérito pra ele, demérito do jogador do Maricá, mas enfim, aí o problema do Maricá, o Fluminense também, no gol do Maricá tem que pontuar, uma loucura, né? O Freitas realmente é um jogador extremamente limitado, veio do Peru, uma loucura, né? O Fluminense agora começou a buscar jogador do Peru, tem 3 jogadores que vieram do Peru, tem o Ignacio, que é um jogador que demonstra, assim, algo de interessante. Tecnicamente é infinitamente melhor que o Thiago Santos, que eu espero que, graças a Deus, suma do time titular, que é um jogador extremamente limitado. O Freitas, realmente, eu acho que ele é um jogador que, zagueiro ou lateral, mas ele é um quebra-galho. Eu acho que pra ser titular não vale. Lateral direito, o Guga foi muito mal no jogo contra o Volta Redonda, também foi preterido cedo. Não joga, eu não aguento mais Samuel Xavier, a gente precisa de algum jogador. O Júlio Fidelis foi super bem na Copinha, quem acompanhou a Copinha é um jogador, vai pra cima, um jogador que entra na área, que o Samuel Xavier faz isso também, o Júlio Fidelis tem uma altura, um jogador que consegue somar na bola aérea, coisa que o Samuel é péssimo na bola aérea, defensiva e ofensiva. Então acho que, se olhar pra base direitinho, e uma possível saída do Guga, que provavelmente vai ser preterido pelo Samuel Xavier, então acho que é válido. Enfim, mas complicado. Complicado, assim. Fez o gol, o Cauã Elias fez o gol. Não fez muito mais do que o gol, mas fez o gol pelo menos. Bateu o pênalti. Espero muito que seja um jogador que se desenvolva para bater pênalti. O Fluminense tem uma dificuldade extrema de pênalti. O Cano é um péssimo cobrador. O Ganso é um jogador que se omite e é instável, não dá para confiar na cobrança. O Arias começou muito forte batendo pênalti e hoje em dia não transmite confiança nenhuma. Então a gente precisa de algum jogador que demonstre o mínimo de confiança para bater pênalti. Mas no mais é isso, cara. Não tem muito o que falar. O Marcão é muito pragmático, mexe mal, o esquerdinha não joga, Rafa Monteiro jogando. Realmente não dá para entender algumas escolhas.
Mas o Carioca era para ser uma pré-temporada, um teste, mas os testes estão sendo feitos e não estão dando certo. Quanto antes esse time titular voltar contra os pequenos, eu acho que vai ser uma coisa boa, porque realmente esse time de transição tá terrível. Do ano passado era um time que jogava muito mal, mas dava resultado. E esse joga muito mal e não tem resultado. Então, de fato, é terrível assistir esse início do Fluminense. Esperamos aí que quando os titulares vão voltando, vai melhorando. Não vai ter Ganso por um tempo, né? Teve problema cardíaco. Não sei como vai proceder com relação a isso. Mas o time do Fluminense não é só o Ganso. Tem que ter algumas alternativas, algumas maneiras. Então no mais é isso. O jogo agora contra a Portuguesa, se não me engano, quinta-feira. Tem que ganhar. Já passou. Passou muito da hora de ganhar. São 2 empates e uma derrota em 3 jogos. É lá embaixo na tabela do Carioca, gente. Não dá. Não dá. É o Carioca e tal, mas precisa pelo menos ficar entre os 4. O mínimo que a gente espera é isso. Para ter uma vaga garantida na Copa do Brasil no ano que vem. Porque o Fluminense ficar fora da Copa do Brasil é um vexame. O Santos ficou fora. O Corinthians quase ficou fora no ano passado. Então é um vexame. É assustador. Então é isso. Enfim. Não tem mais muito o que falar. Até o jogo contra a Portuguesa. Um abraço, valeu.